E aí galera, beleza? Seus CGzeiros de Coyote. No vídeo passado, a gente avisou que teria talvez uma segunda parte do vídeo com complementos e possíveis correções do que a gente falou. O que era o vídeo passado? No vídeo passado a gente falou o que a moto precisa ter, documentação, tudo correta para poder andar aí tranquilo com a moto modificada, mas em conforme com a lei. Exatamente. Então hoje a gente vai trazer aqui os complementos e correções sobre esse vídeo aí. Então vamos começar falando de um item que a gente não falou lá, que a galera botou bastante ali nos comentários pedindo, que é o que? As placas. Tem duas coisas que a galera queria saber sobre as placas, e quais eram elas? São duas coisas, a moldura na placa e se a placa pode mudar de posição também. Em relação à moldura, não pode ter nada que possa dificultar a leitura da placa e também tornar a placa mais escura, né? Dificultando aí a visualização. A placa ela tem que ter a iluminação da placa, e se você for colocar uma moldura, ela não pode interferir ali nos números e tal, na leitura, que, enfim, não pode dificultar a leitura da porra da placa. É óbvio que isso vai caber à interpretação de novo do policial, a gente está sujeito a esse tipo de interpretação porque na verdade a lei não é tão clara, ela só diz que não pode atrapalhar a leitura, mas o que é que atrapalha a leitura? Da mesma forma, a lei não é muito clara em relação à alteração da posição da placa. É uma customização bem simples, é bem comum a gente ver motos que, ao invés de terem a placa atrás, onde supostamente deveriam estar, tem a placa posicionada geralmente no lado esquerdo da moto, é o que eu mais tenho visto, mas devo ter visto também algumas no lado direito. Agora, essa questão de tá cada vez mais comum a placa na lateral acaba acarretando uma flexibilidade maior aí dos policiais, então é possível que a tendência daqui para frente seja que aos poucos seja liberado para você colocar a placa na lateral. Mas existe uma segunda interpretação disso daí. Eu vi também em alguns fóruns a galera falando que a placa ela tem que estar no plano traseiro da moto, que não especifica em lugar nenhum exatamente aonde a placa tem que ficar. O que a legislação especifica? Ela especifica que a placa não pode ultrapassar o paralama e nem que você pode usar a placa como paralama. Mas ela não diz exatamente onde a placa deve estar. Então, tendo essa interpretação de que a placa está no plano traseiro, mesmo estando na lateral, ela acaba passando, e ultimamente está passando mesmo, é isso que está rolando. Tem muita customização aí que vem com a placa na lateral. E tem outra coisa também que não pode de jeito nenhum, são aquelas placas que podem ser flexíveis, né? Então você pode levantar ela ou subir, e aí isso também pode dificultar muito a visualização. Pode dificultar que a gente chama aqui em Brasília de pardal, mas que são os radares, né? Você esconde a placa posicionando ela lá, sei lá como. Mas é isso aí, galera, a placa tem que ser fixa, ela não pode ser móvel, sujeita a ser levantada para você fugir de qualquer situação e dar pinote na polícia, o que for. Retrovisores. Para complementar agora, a gente vai falar dos retrovisores, que é um dos itens que o pessoal comentou muito nos comentários e não falamos dele na semana passada, né? A resolução 292 do CONTRAN não é clara e não é específica sobre retrovisores em momento algum. Apesar disso, a resolução 226 do DETRAN, aí sim ela fala de retrovisores e ela deixa bem claro que não pode ser alterado os tamanhos dos retrovisores originais. Você pode trocar por um outro modelo, né, paralelo, mas que tenha que ser o mesmo tamanho dos retrovisores originais. Exatamente. A resolução 226, que inclusive a gente está disponibilizando aqui, da mesma forma que a gente disponibilizou as outras no vídeo passado, então se você não viu, assiste agora. Lá está dizendo o quê? Existe um cálculo lá, um cálculo bem esquisito, que leva em consideração o tamanho do veículo, a velocidade que ele atinge, enfim, e esse cálculo vai definir o tamanho mínimo que o retrovisor pode ter. Então, para não ter erro, segue o tamanho que vem de fábrica, que não vai ter erro nenhum. O que é certo é o seguinte: se você quer botar o seu retrovisor ponta de guidão, aquele retrovisor micro, você vai pegar uma rodovia, você certamente vai ser parado. Isso aí é bem certo que vai acontecer. Mas e no caso de um cara que tem uma moto que ela já vem originalmente de fábrica com o retrovisor ou invertido ou ponta de guidão, como é o caso da Harley Davidson 48 ou da Triumph Truxton, o que acontece aí?
Fica até meio óbvio, porque os modelos que vêm de fábrica, obviamente, eles já vêm de acordo com a legislação. Então tá aí, a 48 que ela vem com o retrovisor para baixo, invertido, a Truxton, como você falou, já vem com os retrovisores ponta de guidon, mas se você reparar, o tamanho do retrovisor tá ali, um tamanho grande e tal. Então beleza, você pode botar o retrovisor que você quiser, botar ele numa posição que seja visível ali, da forma que você quiser, mas fica atento ao tamanho do retrovisor. Outra coisa que a galera colocou nos comentários, perguntando, principalmente a galera que quer fazer customização rabo duro, é se pode mexer, pode trocar, pode alterar a balança da moto. E aí, Hugo, pode mexer na balança? Não pode mexer na balança da moto, porque afinal de contas nós estamos falando de uma peça que é uma parte como se fosse um componente do chassi. E conforme a gente viu no último episódio, não estão permitidas alterações no chassi de nenhuma moto. A balança, muitas vezes ela é chamada de quadro elástico justamente por fazer parte do chassi. Regra do diâmetro do conjunto pneus e rodas. A gente falou semana passada sobre isso, mas a gente deixou de tratar sobre as situações em que ao invés de aumentar o diâmetro, a gente diminui, como é o caso das supermontagens, né? Tá muito em voga aí. Enfim, a gente foi procurar essa informação lá na resolução 292 do CONTRAN e achamos no artigo 8. A regra é bem clara, diz que ao mesmo tempo... Essa é realmente bem clara, essa né? É clara, Tá aí, ó, todo mundo vê. Da mesma forma como a gente não pode aumentar esse diâmetro, de acordo com esse artigo da resolução, também não podemos diminuir. Então a gente não pode fazer nenhuma alteração. Mas todos fora da lei... Vai passar também, passa. Eu já vi muita supermontagem que está regularizado e tudo. Outra coisa que a gente falou foi da pintura. Se você quer modificar a pintura da moto, você tem que pedir autorização. Se você, no caso, quer mudar mais de 60% da pintura da moto, então tem que até 60%, então não precisa nem me mexer, só fazer. Exatamente, como a gente falou no vídeo passado, se você quer mudar até 60%, você pode mudar tranquilamente, sem pedir a autorização, sem constar como um veículo modificado. Porém, muito mais inteligente do que você pedir a modificação em uma cor específica, sei lá, eu quero mudar minha moto para preto, para branco, sei lá o que. Um colega nosso colocou aí nos comentários que você pode fazer o pedido de colocar como cor fantasia. E o que é a cor fantasia? É quando a moto ela não tem uma cor principal definida, tem muitos grafismos ou de repente é uma cor muito fora do comum que não tem como nomear. Então se você põe cor fantasia, você acaba podendo mudar a cor da sua moto sempre que você quiser, sem pedir autorização. Mas isso aí, então, a cor fantasia não vai se aplicar numa moto que é de uma cor só apenas. Tem que sempre ser uma moto com muitos grafismos, muita cor. Quando a moto ela tem uma cor que ela não é muito comum, sei lá, uma moto que é muito com aquelas pinturas flake e tal, e que não dá para definir se é amarelo, se é laranja ou o que, ela acaba virando cor fantasia também. Então não é só em casos de muito grafismo. Mas isso também deixando claro, galera, que isso aqui não é uma dica para bular a lei, né? Isso aqui é uma coisa que está prevista no Código de Trânsito, então é só uma dica para vocês poderem fazer esse pedido de forma mais inteligente, né? Já que vocês querem mudar sempre a cor da moto. No episódio da semana passada a gente falou sobre alterar seta, paralama, retrovisores. Caso eu queira alterar qualquer uma coisa dessas aí, eu preciso de autorização? A resposta é, a princípio não. Para essas coisas simples não vai precisar de autorização nenhuma. Você vai começar a pensar em alguma autorização para fazer alguma coisa, caso o seu projeto seja de uma alteração, você vai alterar pra caralho, coisa demais, vai deixar a moto assim, prestes a ficar irreconhecível, se for só um retrovisor, uma seta, para pintura, contanto que não passe de 60% da pintura total da moto. Nada disso aí vai precisar de autorização nenhuma, pode fazer tranquilo em casa mesmo. Comando avançado. Se a sua moto continua sendo uma CB400 preta igual está no documento, você não vai precisar fazer essa mudança. Isso, vai lá no documento e descobre qual que é a sua moto. Se ela ainda continuar sendo aquela moto... É basicamente isso mesmo. Agora tem um detalhe. Se você for fazer alteração no número de passageiros da moto, isso no caso, você tem um banco você tem uma moto que tem um banco monoposto e lá no documento está dizendo que é uma moto para uma pessoa e você quer colocar um banco para duas pessoas, quer botar um banco garupa naquela moto, aí você precisa pedir autorização porque você está mudando a característica da quantidade de pessoas que tem na moto. Outra dúvida que apareceu aqui foi um cara perguntando se ele pode customizar a moto
que está financiada e ainda não está quitada. Cara, pode sim, aplica-se as mesmas regras, você tem que pedir autorização da mesma forma e tudo vai funcionar normalmente. Você tem o documento da moto e tudo vai funcionar normalmente. Agora, o único caso que não pode é se o tipo de financiamento, na verdade, for o leasing, que está muito mais para um aluguel do que para uma compra de um veículo. A gente está disponibilizando aqui na descrição do vídeo o link para essa reportagem muito legal da InfoMoney que trata mais sobre veículos que estão sendo financiados e o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, fica aí para curiosidade de vocês. Agora, o Marcelo Correia deixou no vídeo passado um comentário muito legal, muito pertinente e que com certeza vale a pena a gente falar aqui, que tem a ver com o abuso de poder das autoridades e eu aprendi com esse comentário sobre diferenciar duas coisas muito importantes quando você é parado por um policial rodoviário ou um policial ou qualquer tipo de abordagem que você sofrer de uma autoridade. São duas coisas diferentes. Tem a retenção do veículo e a remoção do veículo, que é levar o veículo para o pátio. Não é qualquer irregularidade que você tenha que é passível de levar o seu veículo para o pátio. As únicas irregularidades que possam levar o seu veículo para o pátio são irregularidades consideradas graves, como IPVA que não está pago, adulteração no número do chassi, entre outras coisas mais complicadas ali. Se a moto for roubada, também eu acho que tem uma grande chance deles levarem ela. Se a moto for roubada, tem uma grande chance de levarem a moto e te levarem também, com toda razão. Nessa hora aí você corre, viu? Dá pinote. Mentira, não faz isso não. Caralho, Motorama não ensina isso. Motorama criminoso. A outra possibilidade é a retenção do veículo ali no local. Para coisas pequenas que podem ser sanadas na hora, como uma película mais escura no caso de um carro, é só você remover a película e você vai ser liberado sem maiores problemas. Agora, no caso das motos, normalmente os problemas, as irregularidades que existem são difíceis de ser sanada na hora. Como, sei lá, a moto está sem paralama ou está com retrovisor pequeno. Nesse caso, o que acontece? Nesse caso, o cara pode ter o documento apreendido e é o único lugar que ele pode sair dali com a moto, mas com um destino apenas, ir para casa dele ou para algum lugar onde ele possa conseguir resolver isso aí. No caso, exatamente, voltar o paralama da moto ou atender a qualquer necessidade que tenha sido lá. Arrumar aquela irregularidade que foi apresentada. Perfeito, arrumar a irregularidade. Aí a partir dali ele tem 10 dias para comparecer ao Detran já com essa irregularidade resolvida e aí sim ter o documento devolvido para ele. Resumindo, o seu veículo ele não pode ser levado para o pátio se tiver com essas irregularidades. Isso é uma informação importante para você saber, porque isso acarreta um certo abuso de autoridade, né? O cara fala para você que porque você está sem paralamas ele vai levar seu veículo para o pátio. Não pode. É uma informação legal aqui que o Marcelo deu e que a gente está compartilhando aí com vocês. No mais é isso, galera. Eu acho que a gente complementou aqui bastante, fez as correções que deveriam ser feitas. E se você assistiu o vídeo anterior e está assistindo esse, você com certeza agora vai estar muito mais bem informado sobre o que pode e o que não pode em questão de customização pela lei. É isso aí. Obrigado por terem assistido. Não deixe de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não tenha feito isso. E se possível, dar aquela força também para os seus brothers aqui, né? Compartilhar nosso vídeo, dar um like também, não custa nada. E é isso aí. Valeu, galera. Até semana que vem.